estrada de volta. Encontrou o seu irmão Esaú. Na palavra de Deus que Jacó é confrontado com uma expressão do seu irmão que me chamou muita atenção na palavra. Quando ele chega diante do seu irmão, ele tinha feito um plano, um projeto, tinha levado uma quantidade enorme de presentes para o seu irmão. E de repente o seu irmão vira para ele e diz o seguinte: eu já tenho muito, meu irmão, guarda para você o que é seu. Essa foi a expressão de Esaú para Jacó quando encontrou-se com seu irmão. E seu irmão veio com um monte de coisa para ele, veio com um monte de coisa para lhe dar, um monte de coisa para entregar a ele. E de repente Esaú olhou para aquilo e disse: para que você está trazendo isso? O que significa? A pergunta dele foi: o que significa tudo isso que veio junto com você? Que veio na sua frente? Que você colocou adiante de você? Esaú então ouve Jacó dizer assim: olha, meu irmão, eu mudei tudo isso para ver se você me recebia bem, para ver se você me aceitava, para ver se você me acolhia, para ver se eu tinha um espaço perto de você. Sabe, isso tem um significado muito forte para mim, porque eu vejo muita gente, mas muita gente mesmo hoje, colocando um monte de coisa na frente de si, um monte de coisa diante de si, para que de alguma forma possa ser aceito pelo outro, para que de alguma forma possa ser recebido pelo outro, para que de alguma forma possa ser amado pelo outro. São inúmeros adornos, inúmeros títulos, inúmeras máscaras de maquiagem, passa 4, 5, inúmeras preparações, inúmeras características que expõem de tal forma que talvez se alguém olhar para aquilo, se alguém ver aquilo, vai te acolher e você vai ser recebido. Eu acho muito comum essa forma de agir, que desde tempos passados Jacó já fez. Jacó vinha de uma estrada longa, de uma vida longa já. Ele tinha visto o seu irmão, ele ainda era jovem. E agora, Jacó é um homem formado, Jacó é um homem com 2 mulheres, naquela época não tinha, não sei uma não. Então, e só 2, para ele era pouco, ele tinha feito um pacto com o sogro, ele só podia ter 2. Senão ele podia ter mais, mas o sogro falou assim: só vai ficar para as minhas filhas, não é nenhuma, por favor. Então Jacó tinha 2 mulheres, Jacó tinha uma renca de filhos, Jacó tinha ficado rico, estava cheio, estava com o famoso pulo na sombra. E de repente Jacó, quando ele volta na direção de sua história, na direção dos seus céus, para o seu recanto, para a sua família, onde vai encontrar o seu irmão, Jacó precisa de alguma forma colocar um monte de coisa na frente dele para que ele possa ser recebido. Se você ler o texto bíblico, Jacó tinha feito uma história. Jacó tinha dividido, né? Primeiro ele dividiu o seu grupo de família em 2 grupos, para que se Esaú matasse um, ficasse o outro. Então fazendo o seguinte: você vê hoje todo mundo que você não aplica aqui na poupança, aplica um pouco você lê um pouco, não sei aonde, né? Assim fala. Sabe por quê? Se o governo mata um, deve ser salvar outro. Entendeu? É mais ou menos isso que Jacó tinha feito com a família. Dividiu metade, jogou para um lado, metade para o outro, diz o seguinte: se pegar, pega o ataque, salva outra parte. Aí ele tinha preparado tudo para. Depois ele tinha separado assim, um bocado de presente, tinha colocado uma renca assim, cada um levando um boi, um cabrito, não um monte, na verdade não, né? Camelos, e tudo separadinho, assim, tudo para poder chegar ao irmão e receber o bem, de alguma forma se agradar dele. Então eu fico imaginando Esaú quando foi encontrando o caminho. Aí primeiro Jacó mandou um mensageiro. Você conhece a história? Se você não conhece, só estou tentando pincelar para você. Jacó mandou um mensageiro, foi à frente, chegou uma mensageira e falou: ó, seu irmão está querendo vir ao seu encontro. Quando o mensageiro voltou para o Esaú não vai esperar não, ele está vindo aí com 400 homens. Esaú já veio na direção dele. Aí o cara assustou, né? Começou a colocar aquele monte de coisa. Aí vai ser Esaú no meio do caminho. Aí encontra camelo, encontra boi, encontra os crianças, encontra os rebeletos, não sei o que e tudo. Ele recebe presente. Esaú vai chegando perto, recebendo um monte de coisa. Esaú, quando chega perto de Jacó, já não sabe nem o que ele está vivendo.
De onde você tirou tudo isso? Primeiro você Jacó saiu com a mão na frente, né? E outra atrás. Saiu fugindo. E diz a palavra de Deus que então agora, usando olhando para aquilo assim, quem é esse camarada que traz tudo isso aqui para mim? Que é isso? Talvez as pessoas à sua volta queiram descobrir quem é você hoje. Você que chegou à sua juventude, ou melhor, acabou de passar pela sua adolescência, você agora que é uma mulher casada, você agora que é mãe, você que é famosa na expressão, é pai de família. O cara quando chega assim, se eu sou pai, agora ele diz, você é pai de família, tem um pico para né? O cara se acha uma coisa nova. E é mesmo, mas aí você agora que é isso, você que está chegando nessa sua estrutura de vida, nessa nova realidade, quando você traz tudo isso. Qual o significado? Quem é essa pessoa? E é muito interessante o que Jacó ouve Israel dizer. Cara, você conquistou tudo isso? Guarda isso para você. Eu não preciso daquilo que está à sua volta. Eu vim aqui, Israel. Eu vim aqui, Jacó, porque eu queria te encontrar. Eu quero olhar para os olhos do meu irmão. Eu quero resgatar o laço com quem você realmente é. Então ele vira para Israel e diz: fica, guarda o que é seu. E assim termina o caminho, ou quase termina o caminho de volta de Jacó. Mas eu queria nessa noite falar um pouco sobre todo o caminho que ele trilhou para chegar aqui de volta. Jacó, que vivera tempos longe, ele fez tudo isso no caminho porque ele imaginava que o caminho de volta seria como um campo minado. Que ele ia pisar em lugares que poderiam a qualquer tempo explodir diante dele. Jacó tinha a perspectiva de que ele tinha deixado muito rastro na sua estrada. Tinha deixado muita coisa para trás. E quando ele vai deixando muita coisa para trás, vai deixando muita coisa, você vai escondendo. Não só acontece com você, acontece com algumas pessoas. Né? Aí passa por um lugar, aí joga uma terra por cima, sai dali, deixa lá. Ninguém viu, fui. Aí de novo, vai para outro lugar. Faz alguma coisinha lá, não sei o quê. Ajeitou ali, racha fora e diz: fui. Só que quando você tem que voltar por esse caminho, não tem jeito, você vai ter que passar por aqueles lugares, você vai ter que passar por aquelas circunstâncias, você vai ter que passar por aquelas realidades. E é como se ele tivesse enterrado em cada lugar uma bomba. Como se ele tivesse enterrado na sua história de vida algumas coisas, principalmente na sua relação com Isaú. Ele que tinha construído com o seu irmão uma relação cheia de coisas truncadas, e ele então agora tinha medo, porque ele não sabia em que terra ele ia pisar, e qual era a bomba que ia explodir nos seus filhos. Uma das características de você ter que voltar para o caminho que você vai ter que enfrentar os medos, vai ter que enfrentar aquelas minas que você deixou armadas. Você vai ter que, de alguma forma, confrontar-se com tudo aquilo que você talvez tenha deixado mal construído. Mas uma coisa que Jacó me ensina é que só você continua a viver a vida da qual você distancia. Ou pelo menos, geralmente, muito mais você do que outros. Foram algumas doenças emocionais, algumas doenças psíquicas que levam alguém a ficar aprisionado à vida de outro que já se foi há muito tempo. Em geral, querido, você que foi fazendo, você achou que as pessoas ficaram paradas lá, esperando voltar? Não fizeram nada da vida, só você foi para baixo? Hein? Você acha que as coisas estão do mesmo jeito? É mais ou menos essa percepção que Jacó tinha. Jacó, o que passou pela cabeça de Jacó? Que seu irmão tinha passado a vida alimentando o seu rancor, o seu ódio sobre ele, e que Jacó, ou melhor, que Isaú queria somente viver para poder destruir a vida de Jacó. Você que conhece a história sabe disso. Quando Jacó saiu fugido, porque seu irmão tinha feito a seguinte promessa:
Meu pai está morrendo. Depois que ele morrer, eu vou matar meu irmão. E vou matar porque ele me roubou da primogenitura. Porque ele me traiu. Porque ele foi sem vergonha. Porque ele não presta. Você presta? Você presta? Você presta? Presta ou não presta? É difícil responder essa pergunta, né? Dependendo para quem, né? Tem uns que prestam para os outros, mas não prestam para a mulher. Já tem o significado, não presta. Não presta. Tem uns que só prestam para uma pessoa, só prestam para a mulher, o resto do mundo não presta. Não sei qual foi a sua história. Eu não sei quais foram os laços e as bombas que você armou na sua história. Mas talvez, só talvez, querido, você deva saber que as pessoas continuaram vivendo. Que as pessoas tiveram que trabalhar os seus sentimentos em relação ao que você fez. Tiveram que se resolver. Sabe sua ex-mulher? Aliás, se você é ex-mulher ou ex-marido, e se você ainda está vivendo a história de um outro relacionamento, eu quero dizer para você, isso é uma doença psíquica. Em nome do Senhor Jesus, resolva isso diante do Pai. Você não tem que viver a história de outro que já fez. Por mais que eu creia na unidade familiar, se possível, até a morte do Senhor. Mas talvez, só talvez, você ainda esteja olhando para essa história, você esteja vivendo uma história que não é mais sua. Sabe, no caminho de volta, nas bombas que você deixou armar, talvez você descubra que aquelas bombas não fazem nem mais barulho. Não fazem mais estrago algum. Porque as pessoas continuaram. Pelo menos deveriam. Sabe, Esaú não ficou ali esperando Jacó voltar, alimentando a sua mágoa. Por isso que quando Jacó chegou, Esaú pode dizer o seguinte: meu irmão, você fica com o que é teu, eu não quero mais o que é teu. Eu não quero mais o que você levou, eu não quero mais. Jacó, eu vivi, Jacó. Jacó, eu não preciso do que é seu. Sabe, porque minha vida continuou, eu continuei a fazer as minhas coisas. Jacó, de fato, sabe o que eu quero de você? É resgatar. Eu não quero mais viver esse conflito, pelo contrário. Sabe, bom seria se nós vivêssemos caminhos de volta, onde não tivéssemos o tempo todo que estávamos desarmando minas prontas a estourar. Eu não sei se você está mais para Esaú ou para Jacó. Se você está trilhando o caminho de volta, se tem pessoas trilhando o caminho de volta para você. Eu fico imaginando aquela história de Jesus, que Jesus contou no filho pródigo. Se Deus tivesse com o coração magoado, sabe Deus magoado? Deus ficou magoadinho. E aí vem aquele moleque, pegou o dinheiro, largou o pai ralando sozinho. A história de Jesus é isso, ficava trabalhando, o irmão ralando sozinho. O camarada gasta tudo. Imagina as notícias que recebeu do filho. Está curtindo, gastando seu dinheiro, está não sei o quê. Sabe, eu não sei. Imagina se Deus, quando o filho pródigo volta, fala o seguinte: agora você vai pagar, o que você fez? Já pensou? Agora, meu filho, você fez, agora o que se fez é que se paga. A gente ouve muito de ex-marido mulher. Que se fez é que se paga. Você vai viver isso, você vai. Irmão, em nome do Senhor Jesus, no seu caminho de volta, que você seja como Deus foi para o pródigo. O filho voltou igual Jacó. Eu quero ser seu empregado. Jacó, sabe que Jacó chegou perto de Esaú? Ele disse: opa, faz isso. Estava no meio dele, tudo. Aí disse que Jacó estava longe, ele pegou, baixou aqui. Foi assim mesmo. Aí chegou mais perto, baixou de novo. Chegou mais perto, baixou de novo, seguiu. A Bíblia diz que Jacó baixou 7 vezes antes de chegar à terra de Israel. Sabe por que ele fez isso? Ele tem o número 7. Porque ele não significava para o judeu. Ele é a perfeição. E segundo, porque ele quis humilhar-se. Esse é o conflito dele. Não é o conflito do Israel. Sabe, eu vejo muita gente ainda caída, cabisbaixa, vivendo história que os outros não estão vivendo mais.
eu sei de cor. Mas você vai ficar lembrando dessa história até quando? Só vai te jogar no chão o tempo todo prostrado porque você não consegue resolver o que está dentro de você. Tomara que seu pai não tenha ouvido mais essa história, mas se ele já viver, é ele que precisa se resolver. Eu não sei como é que está o seu caminho de volta, mas em nome do Senhor Jesus, desarma as bombas. Mas elas não estão no caminho, elas estão dentro de você. Elas estão dentro de cada um de nós. Nós estamos desarmados para continuar a nossa estrada. Sabe, desse caminho de volta, Jacó passou por 3 lugares que marcaram a sua história e a sua vida. O primeiro lugar que Jacó passou é um lugar que ele deu o nome para aquele lugar, chamado Galeade, que depois podemos chamar de Gileade, que é oriundo deste mesmo nome. Galeade quer dizer pedras de testemunho. Foi onde ele começou a estar. Na palavra de Deus que Jacó tinha ficado rico. Trabalhou, tinha ficado rico. Mas todo mundo ficou desconfiado da sua volta. De onde veio o dinheiro de Jacó? Mais ou menos assim. Por quê? Chegou a hora que o sogro de Jacó começou a perseguir Jacó. Jacó falou assim: eu te roubei alguma coisa? O texto chega a ser forte. Eu roubei alguma vaca sua, eu roubei alguma coisa sua, eu tirei alguma coisa do seu patrimônio, eu fiz uma coisa, você está me perseguindo? Ele falou, o sogro se confrontou. O que eu fiz com você? Você está atrás de mim? Eu trabalhei com sua filha 7 anos. Depois trabalhei pela outra mais 7 anos. Depois trabalhei pelo gado e para aquilo eu trabalhei 6 anos. E olha, quando o ladrão roubava, eu devolvia uma, mas eu não te pedi no lugar. Quando uma ovelha sua era despedaçada, eu te entregava uma inteira. Eu não te entregava despedaçada. É assim que é a conversa de Jacó com Labão. Eu te entregava uma inteira no lugar. O que agora você está atrás de mim? O que eu construí, eu não te tirei nada. Naquele lugar onde Jacó e Labão tiveram essa conversa, eles fizeram um pacto. Labão disse: ó, as filhas que você tem são minhas, o que você tem é meu. Porque no coração de Labão é como se tivesse tirado dele. Ele tinha que pagar por aquilo. Então eles pegavam algumas pedras, Jacó pegou algumas pedras naquela hora. E essas pedras são chamadas exatamente Galeade. Pode ser chamado também de Gileade, depois mais tarde é o mundo disso. Embora disse dessas pedras e de alguma coisa daquela região se fazia um bálsamo maravilhoso. Você já ouviu falar do bálsamo de Gileade? Ele pegou aquelas pedras, chamado pedra de testemunho, e esse é o testemunho entre você e eu. E ele edificou ali um altar, naquele lugar. Colocou as pedras, e disse: essas pedras ficarão como testemunho da minha história. Sabe, querido, eu não sei se você acertou ou se você errou. Eu não sei como é que você chegou a ser quem você é. Mas tem hora que eu preciso parar e colocar no lugar seguinte: olha, fechou o balanço. O que é meu é meu, o que é seu é seu. Estamos acertados. Porque senão, Jacó ia viver de novo a história que tinha vivido com Isaú e ia sair fugindo. Ele já estava fugindo de Labão de novo. Já tinha começado a viver a mesma coisa que tinha vivido na sua juventude. Ele não deixa mais. Se o inimigo de alguma forma te cerca e quer te tomar uma coisa, para diante dele e diz o seguinte: olha, eu te devo alguma coisa. Porque se deve, paga. Se deve, resolve. Se deve, entrega. Mas se não deve nada, não comece um caminho de volta para fugir de ninguém nem de nada. Não comece um caminho de resgate fugindo de
de outro, porque ele não vale a pena. Isso se dá mais ou menos no momento em que Jacó se encontra na beira da sua terra natal. E quando ele chega, ele é espremido pelo rio atrás dele. E o seu perseguidor na sua frente. Ele já fugindo de novo, ele tem que tomar uma decisão. Eu continuo fugindo, e para onde eu vou fugir? Porque para lá tem coisa atrás de mim, para cá. Ele então para e diz: eu te tomei alguma coisa? Eu não sei como é que você chegou até aqui em 2016. Eu não sei como é que você construiu. Mas para, fecha a balança e diz: o que está errado? Você deu ou você seu? Eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando, você está devendo alguma coisa emocional para a sua família? Para de fugir. E se está devendo, paga. Comece daí. Você está devendo alguma coisa na tua relação? Tem gente que na relação com Deus fica bem assim, tem que ter. Eu quero falar isso com muito cuidado, porque já conhece o que eu penso. Deus não é esse tipo de agiota que cobra confuso assim, não, tá? Mas tem muita gente que vive essa espiritualidade assim. Eu tinha uma coisa que Deus queria de mim, nunca deu, e está sempre fugindo de Deus. Para também, coloca a meta e ele voltar. Fala: Senhor, você quer testemunho de que eu estou agora fechando com o Senhor? Olha, Senhor, o Senhor me pediu isso, toma aqui, eu vou te dar. Que é seu, porque eu também tenho recebido, eu tenho recebido de Deus o que Ele tem para você. Isso é galete. Isso é gileado, talvez. Esse é o lugar do testemunho de que o que você tem feito é algo que, com suas dificuldades e lutas, você acerta as suas contas. Você não vai começar a caminhada para fugir de nada. Querido, se você está fugindo de alguma coisa, em nome do Senhor Jesus, para agora de fugir. Coloca algumas pedras de testemunho e diz o seguinte: eu não estou fugindo. Eu agora começo a restaurar. Mas tem um outro lugar que Jacó passou, que é muito conhecido, que é o Vale de Jacó. Conhecido como Vale de Jacó. Lugar onde, atravessando sua família por um rio, pelo vale, atravessou todo mundo. Diz a palavra de Deus, muito interessante, lá em Gênesis capítulo 32, verso 24, que a palavra diz que Jacó ficou sozinho. A expressão é essa: Jacó ficou sozinho. Ele passou todo mundo. Passou a mulher, a outra mulher, os filhos, passou todo mundo e ficou sozinho. E na hora que ele ficou sozinho, essa palavra de Deus que Jacó ali começa a lutar com Deus. O homem aparece e começa uma luta. Eu não sei quais são as suas lutas, mas nessa estrada tem hora que você vai ter que parar e perceber que é você e Deus. No vale de Jaboque, Jacó lutou com Deus, se lutou a noite toda. O caminho de restauração tem essas passagens, tem esses vales da vida. Se você está buscando restaurar, se você quer realmente começar o caminho de volta, se você quer resgatar a sua direção, para você encontrar a sua identidade, encontrar o seu Deus, você precisará talvez, naqueles momentos mais solitários, encarar as suas lutas e ali chegar no termo da sua vida. Naquele lugar que Jacó lutou com Deus, ele experimentou algo tremendo. A Bíblia diz que Jacó não deixou aquele homem embora até que ele recebesse o quê? Uma bênção. Que bênção que Jacó deu? Ninguém sabe o que é uma bênção. Ninguém sabe que bênção Jacó deu. Você tem ideia? Qual era a bênção que Jacó deu? Jacó já estava ferido, manto, mas ele não deixou o homem embora, porque ele queria ser abençoado. É isso que Jacó queria. A Bíblia não diz. Mas eu queria olhar para dentro de Jacó e ver o que mais inquietava naquele momento. Ele ia encontrar o seu irmão, ele não podia mais ficar na terra do seu sogro, ele simplesmente precisava construir algo novo, precisava de uma nova direção. A palavra de Deus que Jacó então luta com Deus ali e diz: eu não saio daqui. Ou melhor, não deixo você sair até que você me abençoe. Muitas interpretações podem ter para essa bênção, mas permita fazer essa leitura do que vejo no texto, porque o que está no coração de Jacó
é que ele precisava começar algo novo. Ele precisava enfrentar seus medos. Ele precisava começar uma história que fosse dele mesmo. Jacó precisava de identidade que fosse dele mesmo. E o que mais me chama a atenção disso é que quando Deus abençoa Jacó, Deus muda o nome de Jacó. Qual é o nome que Jacó recebe? Israel. Porque agora, ele não era mais o predestinado que nasceu grudado no pé do seu irmão. Ele não era mais o filhinho da mamãe que colocou lá, foi bajulado e acariciado e que tomou a primogenitura do seu irmão. Agora Jacó não é mais o homem rico somente que venceu na vida e que foi abençoado ali por causa do seu sogro, da sua esposa. Agora Jacó precisava encontrar a sua identidade. Não há bênção maior do que saber quem você é diante de Deus. Naquele momento Deus tocou a vida de Jacó e disse: agora você é Israel. Agora você tem uma identidade sua, nova. Sabe, no caminho de volta, no caminho de resgate, muitas vezes você vai encontrar uma nova pessoa, você vai encontrar uma nova identidade. Não é porque ela seja tão nova assim, é porque Deus vai revelar o plano que Ele realmente tem para a sua vida. Deixa Deus mudar o nome. Deixa Deus dizer quem você é. Eu não gosto de contar essa história, porque a Bíblia diz que eu preciso contá-la até o dia que eu morrer. Na 1 Pedro, no capítulo 3, diz que eu preciso contar as maravilhas do que Deus fez por mim. Que me chamou das trevas para uma maravilha da luz. Eu sempre gosto de contar essa história. Eu era um menino, quando eu tinha uma imagem de mim, uma percepção de mim. E eu me julgava pelo que os outros falavam de mim. Quando um dia eu encontrei a Deus, e ali Ele mudou a minha história. Porque ali eu passei a perceber que eu era amado por Deus e que eu tinha identidade própria. Eu não tinha que ter mais referência ao meu irmão, eu não era o que eu achava que eu ia ser, nem que as pessoas iam dizer, mas Deus transformou a minha vida. Eu não tenho dúvida desse meu sentimento na minha vida. Todo dia eu entreguei minha vida para Jesus Cristo. Sabe, talvez você esteja aqui hoje precisando ter essa mudança na sua vida, encontrar Jesus de verdade e mudar a sua história, mudar o seu nome. No caminho de volta, você não vai só encontrar o velho Jacó, o menino Jacó. No caminho de volta, você vai ter uma nova história, você vai ser Israel. No caminho de volta, você não vai ser somente alguém que vai resgatar, quase que no veredas antigas. Parece que esse nosso veredas antigas pode ser bom, mas veredas antigas que tirar do mesmo lugar que você sempre teve, por favor, não volta não. Quer viver veredas antigas? Nessa veredas antigas você passe por um caminho que muda a sua vida, muda a sua história, que você seja uma pessoa diferente para a glória de Deus. Voltamos para de pé. Naquele lugar, diz a palavra de Deus que Jacó, como sempre faz, chama também, põe um novo nome naquele lugar. Naquele lugar passa a ser Peniel. Sabe por quê? Porque ele viu Deus face a face. Para quem conhece C.S. Lewis, para quem conhece Nárnia, sabe que imagem é essa. O leão de Judá, que diante de você se mostra face a face. E ali, na palavra de Deus, que Jacó chamou aquele lugar de Peniel, porque ele viu Deus face a face. No caminho de volta, Deus vai se revelar a você. No caminho de volta, Deus vai ter uma nova história com você. Eu vou me prolongar, eu vou pregar mais dias sobre Jacó, mas eu quero chegar hoje ainda no último altar, no último lugar que Jacó edificou. Depois de ter encontrado o seu irmão, na palavra de Deus, Jacó levantou um outro altar. Colocou outras pedras ali. O lugar que ele chamou de El Elohim Israel. Isso quer dizer, Deus é o único Deus de Israel. Mas Israel aqui parece uma palavra dela. Quer dizer, quem é Israel? Já coloca esse nome nesse sentido. Deus, somente Deus, é o meu Deus. Se você for lá em Gênesis capítulo 33, verso 20, ele termina essa parte da história. Jacó levanta o altar, chama aquele lugar de Deus é o único Deus desse aqui, de Israel.
Sabe, eu espero que no seu caminho de volta você descubra a maior e a mais tremenda verdade que um homem pode encontrar no seu caminho de resgate. Meu Deus é muito Deus sobre a sua vida. Deus é muito Deus a quem você pode e deve voltar. Por isso que Jesus ensinou com aquela história do pródigo. Quando o filho volta para o pai, ele encontra novamente com Deus. Eu não sei como é que você está vivendo o seu caminho, mas nesse ano de 2016, me desculpe se eu estou falando uma mensagem de hoje, mas eu estou terminando. Deus queria muito que você passasse pelo vale de Jaboque, que você levantasse pedras de testemunhos como Galete. Eu gostaria muito que você visse Deus face a face. Mas o que eu mais gostaria que você pudesse fazer é levantar um altar e dizer: Deus é o meu Deus, e eu sou desse Deus, eu vim ver Deus. Sabe qual é o significado disso? Não é um garoto que descobriu agora quem é Deus, eu vou fazer daquele ali, meu Deus, não. É alguém que já ficou apaixonado? Diga amém. Se não, Deus tem misericórdia de você. Vai ter muito bom. Mas se você já se apaixonou na vida, Jacó foi isso. Jacó tinha lutado por dinheiro, Jacó tinha trabalhado, ralado, pegar transporte de manhã, trabalhado, apaixonou para ganhar a mulher da sua vida. Jacó fez tudo isso. Jacó era alguém como você e como eu. Jacó tinha estudado em faculdade, trabalhado de manhã, de tarde, estudado à noite. Jacó ficou de madrugada para criar filhos. Jacó era como você. E quando Jacó volta no seu caminho, ele diz: olha, de tudo que eu vivi, de tudo que eu fiz chegar até aqui no meu caminho de volta, tem uma coisa que é certa: Deus é o Deus deste que eu sou hoje. Deus é o Deus de Israel. Deus é o meu Deus. Deus é o seu Deus. Espero que você encontre esse Deus da sua vida. Espero que você encontre e possa levantar não mais altares de talvez uma pequena história com Deus, mas quem encontra a sua própria identidade. E agora é Israel, não é Jacó. E agora sabe que só Deus é o Deus de Israel. Não é mais o dinheiro, não é mais a mulher que ele se apaixonou, não são mais os filhos, porque ele faz tudo por eles, não é mais o trabalho, não é mais nada. Só Deus é o Deus de Israel. Só Deus é o meu Deus. Oxalá, tomara que, isso é uma palavra de ninguém, não dá? Você quer dizer isso? Tomara que Deus seja o seu Deus. Feche seus olhos. Converse com o Pai.